Quero saudar a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmão. Amém. Aos irmãos, né, que estão nos assistindo em casa pelo canal Palavra da Verdade da Assembleia de Deus Ministério Valente de Davi, que a paz do Senhor esteja convosco nesse momento, né? Que Deus ele continue aí abençoando a sua vida, a sua casa, seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar início, né, no dia de hoje, na segunda lição da revista, né? A fragilidade humana e a soberania divina, falando sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Na lição anterior, você que acompanhou, né, a primeira aula, nós mencionamos aqui falando sobre o livro de Jó, todo o contexto histórico, a parte literária do livro, algumas curiosidades, né, que esse livro nos traz. E como eu disse, né, no final da aula, né, da primeira lição, eu fiz uma pergunta para você, né, ouvinte aí da palavra do Senhor, quem era Jó? E esse é o tema, né, da nossa segunda lição. Hoje, juntamente com o nosso diácono e professor Everaldo, nós estaremos aprendendo quem era Jó dentro da palavra de Deus. Que Deus ele venha abençoar esse estudo, que o Senhor ele venha nos capacitar, nos conceder sabedoria e que Deus ele possa, né, também abençoar a sua vida que está nos escutando. Desde já eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, o seu joinha, compartilhe esse vídeo, né, com o seu próximo, com o seu parente, com o seu amigo, para que todos venham, né, aprender da palavra de Deus. O texto áureo, ele vem nos dizer assim, lá em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ou seja, o texto ele já vem dizer, né, aqui, através do versículo 1, do primeiro capítulo, né, do livro de Jó, que ele era um homem, que ele tinha algumas qualidades, qualidades essas que eu e você, servos do Senhor no século 21, nós devemos batalhar para sempre manter essas qualidades. Ou seja, ele era um homem sincero, ele era um homem reto e ele desviava-se do mal. Ou seja, são qualidades aí que são fundamentais na vida de um servo de Deus. A leitura diária, eu vou deixar alguns versículos para os irmãos, como eu sempre digo, anotem, façam suas anotações, leiam atentamente, né, em vossas casas, para que vocês venham ter um melhor entendimento aí da palavra do Senhor e do que o estudo ele quer trazer, né? É mais benefício para a sua vida. Jó capítulo 1, versículo 1. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 2, que vem falar sobre um homem com uma família sólida. Jó, capítulo 1, versículo 3, um homem materialmente próspero. Jó, capítulo 1, versículo 4, um homem com uma família festiva. Jó, capítulo 1, versículo 5, um homem de vida piedosa. E Jó, capítulo 1, versículo de número 8, dizendo, um homem de caráter irrepreensível, testemunhando pelo próprio Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a leitura bíblica em classe, né, baseada, né, no livro de Jó, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo 5, como foi, né, feita essa leitura diária. Os irmãos venham ler e compreender aquilo que o Senhor ele tem, né, para mim e para a sua vida. O objetivo desse estudo, igreja, em específico, é demonstrar para os irmãos que Jó ele foi sim um homem rico, como os irmãos sabem,
mas, acima de tudo, diferente das demais pessoas, ele tinha um caráter íntegro, ou seja, ele zelava pelo caráter que ele tinha. Esse é um dos objetivos aí que o estudo ele vem trazer para nós, né? Louvado e engrandecido seja aí o nome do Senhor. A gente aproveita para fazer uma leitura aqui de um texto que eu achei muito interessante, que o autor da revista ele deixou, dizendo assim: é possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Ou seja, olha a pergunta que ele já deixa aqui para mim e para a sua vida. É possível você ser uma pessoa próspera, porém, ao mesmo tempo, você ter um caráter íntegro e piedoso? Esta pergunta ela faz sentido porque não é pouco comum correlacionar o defeito de caráter de uma pessoa com o advento de seu sucesso. O leitor da Bíblia Sagrada sabe do cuidado que as Escrituras apontam para a relação humana com o dinheiro. Sim, a palavra de Deus diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Isso ocorre por causa do apego, da ambição que o homem desperta diante do dinheiro ou de algum bem material. Essa disposição pode aniquilar a nossa integridade e piedade, mas ao longo da lição veremos um modelo de integridade, prosperidade e piedade conjugado com o temor do Senhor. Que o exemplo de Jó fale aos nossos corações. A introdução, ela vem dizer assim, meus irmãos: o autor não elabora uma biografia de Jó, mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia, foi, sem dúvida, distinto na espiritualidade. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição, destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Ou seja, aqui a gente já vê um ponto central, algo maravilhoso aí para as nossas vidas. O temor do Senhor é a base de uma vida reta e íntegra. Ou seja, a gente aprende já através da introdução e da leitura que eu creio que os irmãos já fizeram em casa aí, dos primeiros versículos do capítulo de número 1 de Jó, que a chave da vitória estava no temor ao Senhor. Ou seja, o fato dele ter o temor a Deus fazia toda a diferença na vida dele. E não é diferente, né, da minha e da sua vida. Porque o que faz a diferença na minha e na sua vida, igreja, é o temor a Deus. Que a gente nunca venha perder o temor a Deus, a confiança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Primeiro tópico: um homem de caráter irretocável, íntegro e sincero. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem o seu caráter. No primeiro, o autor apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, que traduz do hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. No grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro. Assim, podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir com seus deveres para com Deus e os homens.
Ou seja, algo aqui maravilhoso que a gente vem aprender através desse ensino e da palavra de Deus é que eu e você, servos do Senhor, ou talvez você que esteja me escutando, mas que ainda não entregou a sua vida para o Senhor, não o reconheceu ainda, né, como Senhor da sua vida, Salvador da sua vida. Eu quero dizer para vocês nesse momento, através dessa primeira parte aqui do estudo, que a gente começa a aprender com Jó, que ele era um homem íntegro, que ele era um homem sincero, que ele tinha, sim, defeitos, porém as qualidades é que estavam acima. Porque Jó era um homem que zelava pelo caráter dele. E, por outro lado, igreja, ele sempre, assim, com o temor a Deus que ele tinha, com a intenção de sempre zelar pelo caráter, a palavra ela veio já nos trazer um ensinamento aqui maravilhoso, é que ele guardava os valores, sabe? E na vida do crente, nos dias de hoje, do servo de Deus, porque eu e você, nós, servos do Senhor, temos que sempre guardar, são os valores, são os princípios, sabe? Não permita que nada venha roubar o valor que você tem. Você tem valores e você tem que zelar pelos valores. Independente, porque valores não quer dizer vida financeira próspera, porque Jó ele era próspero sim na vida financeira, Jó ele tinha tudo do bom e do melhor, mas isso não quer dizer que ele guardava os valores dele pelos bens materiais. Não, ele zelava pela reputação, ele zelava pela integridade. Ele era sincero. E, acima de tudo, ele não permitia que nada vinha atrapalhar a vida dele com Deus, a comunhão dele com Deus. Assim tem que ser eu e você, meu amado. Não permita que nada venha atrapalhar a tua comunhão com Deus, a tua sinceridade, a tua integridade. Em outras palavras, Jó, ele não deixava se sujar. Ele zelava pelas vestes que ele tinha. E eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que zelar para permanecer branca as vestes que o Senhor, né, nos colocou, essas vestes espirituais. Ou seja, temos que ser sinceros, temos que ser honestos. É isso que a palavra do Senhor ela vem nos ensinar. Jó, ele era um homem reto. Ele também era um homem reto que, no hebraico, Yazar tem o sentido de alguém justo, ou seja, direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer lá no livro aos Hebreus, que, se não me falha a memória, no capítulo de número 12, que nós somos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, meus irmãos. E nos dias de hoje, algo assim que me chama muita atenção é que nós somos rodeados. A palavra ela se cumpre em cada vírgula, em cada ponto. E a palavra ela vai nos dizer que, em outras palavras aqui, que todos percebiam a vida que ele levava. Assim como Eliseu, quando ele passava, as pessoas percebiam que era um servo de Deus porque ele era diferente. Ou seja, ele guardava valor. Eu e você, meu irmão, minha irmã que me escuta, temos que guardar os valores, temos que guardar os princípios com Deus. Porque as pessoas, elas muitas das vezes, elas vão reconhecer você, um servo ou uma serva de Deus, é pelo seu jeito de andar, é pelo seu jeito de falar, sabe? É pela sua maneira de se comportar lá fora, não dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é igual. Agora lá fora é que a gente tem que fazer a diferença. E Jó, ele era diferente. Assim, eu e você temos que aprender a ser diferente, a guardar os nossos valores.
E ele tinha algo aqui interessante também, que fazia total diferença na vida dele, temente a Deus e desviava-se do mal. A Bíblia nos ensina que nós temos que nos apartar do mal, temos que nos afastar de qualquer maneira de toda a aparência do mal. E isso Jó fazia. E além de tudo, ele era temente a Deus. Jó é descrito como alguém temente a Deus, que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e yari, traduzem a ideia de que alguém prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, tiócibes e apeixo, trazem o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As Escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo 7. Ou seja, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque o mal, igreja, ele só vai te trazer consequências ruins. O mal, ele nunca vai te trazer algo benéfico para a sua vida, para a sua fé, para acrescentar em nada na presença do Senhor. Por isso que a palavra ela vem nos ensinar. Teme ao Senhor, mas tem um detalhe, aparta-te do mal. O irmão Everaldo, com a oportunidade aí já de estar meditando aí no tópico 2, irmão. Ô, glória. Palavra maravilhosa, irmãos. Paz do Senhor. Sinceramente, esse ensinamento aí está muito, muito bom. Graças a Deus, né? Eu quero, antes de começar aí, irmão, a leitura aqui, eu quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos, que é muito conhecido, mas já faz tempo que eu não ouço, assim, na igreja. Que diz assim, em Provérbios, capítulo 1, e o verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. E realmente, irmão, hoje em dia as pessoas estão desprezando a verdadeira sabedoria. Qual que é a verdadeira sabedoria? É a palavra de Deus, é os ensinamentos de Deus, é as instruções que Deus tem dado para nós. Amém? Vamos lá para o tópico número 2, que diz assim: um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Eu vou repetir isso, irmãos. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias, nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era maior do que todos os do Oriente. Jó, capítulo 1 e o verso 3. Maior. Aqui não pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressas em provérbios, canções e história. Isso fazia dele um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Lá se encontra em Jó, capítulo 29, verso 1 e 22. Irmãos, você quer saber se você está diante de Deus mesmo? É quando alguém ele vem te pedir um conselho da parte de Deus, que o homem enxergue em você uma espiritualidade da parte do Senhor. Se alguém está pedindo
para o irmão trazer uma palavra, se alguém está te pedindo para que você venha orar por ela, orar pelos familiares dela, você tem um brilho, você tem a sabedoria que vem de Deus. Amém? 2. Um homem próspero. O homem de Uz não era apenas rico, mas, sobretudo, próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para os padrões da época, possuía uma família com o formato ideal. Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também muitíssima gente a seu serviço. Agora você imagina o tamanho dessa fazenda. Imagine a sabedoria que Deus deu para esse homem administrar naquela época tudo isso. Irmão, a ovelha, ela também, no caso aí, nós podíamos pegar, no caso, a lã, fazer dessa lã muitas coisas. Nós podíamos pegar da ovelha o leite. Imagine ele administrando todas essas coisas. O camelo, a mesma coisa, fazia como transporte. Imagine quantas pessoas que não precisavam desse transporte naquela época. E ele ali, irmão, com a sabedoria que Deus deu para ele, ele administrava todas estas coisas. Graças a Deus, irmão. 3. Uma prosperidade baseada no ser. Jó, portanto, possuía um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. É como o Tiago estava falando. Ele amava a Deus de coração. Ele procurava ser íntegro, procurava mostrar um caráter, irmão, que muitas vezes nós não possuímos. É isso que Deus quer, que nós tenhamos um coração voltado para Ele, um coração que seja do Senhor. Amém? Tiago, pode prosseguir, Tiagão. Amém, irmão. Tópico 3, igreja. Um homem de profunda piedade pessoal. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó, capítulo de número 1, versículo 4. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma, o texto sugere dissolução, bebedice ou licenciosidade. Nessas comemorações, eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Ou seja, a gente já aprende aqui que além de temer ao Senhor, além de amar a Deus, além de ser íntegro e ter diversas qualidades, ele era um homem dedicado à família dele. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Jó capítulo 1, versículo 5. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. Aqui o texto ele vem dizer algo aqui interessante. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ou seja, por consequência de tudo que ele já tinha vivido e estava ainda vivendo, passando, ele sempre mantinha seus olhos em Deus.
Aqui eu vejo mais um segredo, igreja, da vitória dele, sabe? Não olhar simplesmente para a aprovação, não olhar simplesmente para o problema, mas fitar os olhos dele em Deus. E esse é o meu e o seu segredo para que nós também alcançamos a nossa vitória. Não olhe para o problema, fita os seus olhos em Deus. O salmista ele expressava no Salmo de número 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo respondia no verso de número 2, dizendo, olha, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, Jó ele não olhava simplesmente para os problemas, mas ele fitava o olho dele em Deus, ele não deixava o olho dele desviar. Assim é na minha e na sua vida, porque nós aprendemos com o salmista também. O seu socorro não vai vir muitas das vezes do seu vizinho, não vai vir de quem está da direita, da esquerda, do que ficou para trás. O seu socorro vai vir do alto. O seu socorro vai vir do Senhor. Ele é que cuida e zela pela sua vida, meu amado. É Deus que cuida, é Deus que zela, sabe? É Ele que permite, mas é através dele que a gente vai conseguir as nossas vitórias. Por isso eu digo para você, não desiste não. Tá difícil, mas continua perseverando, persevera só mais um pouquinho. Deus ele vai te dar vitória também, mas não deixa que o seu olhar venha se afastar do Senhor não. Continua aí perseverando na presença de Deus, não tira o teu olhar do Senhor não. 3, um homem de vida consagrada. Olha aí, mais um detalhe, igreja, para as nossas vidas, hein? A piedade de Jó está evidentemente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, versículo 5. Como sacerdote do seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor de sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele. O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa que consagra. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Jó, ele tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Aqui, irmãos, a gente aprende que nós, servos de Deus, nós temos que ter a nossa vida consagrada. Nós temos que manter a nossa vida no altar. Nós temos que ter uma vida de separação, sabe? Separação para o Senhor. Consagrar as nossas vidas ao Senhor. Para que a gente venha alcançar aquilo que Deus ele tem para nós. Que muitas das vezes a gente só alcança, igreja. Deus ele faz como ele quer, da maneira que ele quer. Mas a gente alcança através de uma vida consagrada, através de uma vida separada para o Senhor. Que a obra de Deus ela não é de qualquer maneira. E Jó ele já vem nos ensinar que desde a antiguidade, desde os dias dele, ele já vivia uma vida de consagração, uma vida de separação. Jó ele tinha uma família feliz, Jó ele tinha um lar abençoado.
porque ele consagrava o lar dele ao Senhor. Ele consagrava a família dele ao Senhor. E a minha e a tua família é projeto do Senhor. Você está pensando mal se a sua família não faz parte desse projeto. Ela faz parte, sim. E a gente aprende com Jó que nós temos que consagrar a nossa família ao Senhor. Se você ainda não fez, começa a partir de agora. Começa já nas suas orações, apresentar todo o teu lar, toda a tua família, toda a tua casa. Tudo isso, toda a tua parentela. O Senhor, ele quer alcançar a todos. Sabe? Deus, ele quer alcançar um por um. Até aqueles que as pessoas olham e muitas das vezes desacreditam. Deus, ele quer alcançar porque Deus, ele tem projeto. Deus, ele tem plano. Sabe? Mas não desiste não, continua orando, continua consagrando. A palavra do Senhor, ela vem nos ensinar que antes dos filhos dele pecar, ele já oferecia o holocausto ali em favor dos filhos dele. Olha, se porventura eles pecar, Senhor, eu já estou oferecendo para que o Senhor venha perdoar. Assim temos que ser nós, igreja, sabe? Temos que sim, temos que, sabe, ofertar aí nossas vidas ao Senhor, separar o tempo ao Senhor, sabe? Consagrar a nossa vida, a nossa família. Consagra no altar de Deus. Deus, ele vai te conceder vitória, assim como foi na vida desse grande homem de Deus. Vai ser também na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A conclusão, irmão Everaldo, quer ler a conclusão, irmão? Veio. Opa. Vamos lá. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó: caráter, prosperidade e piedade. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter algum. Isso é verdade. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais, sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos, morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Bem, é uma Amém. grande verdade, né, Tiagão? É verdade, É uma irmão, com grande verdade isso certeza. daí. Desde aquela época, né? E a gente vê, irmãos, você que nos acompanha, como o irmão ele leu aqui a parte do caráter, a parte dos valores, sabe? É algo assim que desde aquela época e até os dias de hoje não mudou nada, sabe? Porque, infelizmente, a gente vive em um mundo que é tão atualizado, mas que, ao mesmo tempo, muitas pessoas têm falta de caráter, sabe? Tem falta, assim, de valores. E a palavra do Senhor, ela veio nos ensinar que o crente, ele deve ter princípios, sabe? O crente, ele tem que zelar pelos princípios, não só pelos princípios, mas pelos valores. Para que a gente venha a ter uma vida consagrada, assim como Jó tinha, uma vida separada, assim como Jó tinha. A gente tem que, primeiramente, zelar pelos valores, zelar pelo nosso caráter, pela nossa reputação, sabe? A gente tem, igreja, que dar bons exemplos. Assim como Jó, ele foi um bom exemplo na época dele, eu e você, nos dias atuais, nós temos que ser bons exemplos, sabe? Sempre tem, eu costumo dizer que sempre tem alguma pessoa que muitas das vezes você olha, você diz, olha, eu gostaria de ser como aquela pessoa.
Mas isso eu não estou dizendo financeiramente, materialmente, não. É no âmbito espiritual mesmo. Fala, nossa, como eu gostaria de ser como aquela pessoa, como eu gostaria de agir como aquele homem age, como aquela mulher age, como eu gostaria de ter muitas das vezes o amor que aquela pessoa tem pelas outras pessoas. Não que nós não temos, mas sabe, você sempre se espelha em alguém. E o mais interessante é que muitas das vezes, né, a gente acaba muitas das vezes se espelhando num homem, numa mulher, e sempre querendo ter as atitudes que aquela pessoa tem, porque você vê que ela é diferente. E eu quero dizer para você que muitas das vezes outras pessoas querem agir como você age, querem fazer muitas das vezes o que você faz. Por isso que é importante eu e você, muitas das vezes, fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus. Manter um bom caráter, uma boa reputação, manter um bom exemplo, para que a gente venha dar exemplo para outras pessoas também. E para que aqueles que estão se espelhando na gente possam sempre prosseguir, possam sempre caminhar adiante aí na presença do Senhor. Sabe? E lembrando sempre que o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Um exemplo de caráter, um exemplo de cristão, um exemplo de amor, um exemplo de piedade. Se a gente for ficar falando das qualidades de Jesus aqui, a gente vai ter mais uma aula e várias aulas falando, igreja. Sabe? Esse é o nosso maior exemplo. Esse é o nosso maior exemplo. E que através dessa lição, a gente está chegando ao fim, que a gente venha aprender a valorizar os nossos princípios, a valorizar os nossos valores, sabe? Aquilo que você tem de melhor, valorize. Seja a diferença, assim como Jó foi diferente. Consagre a sua vida, consagre a sua família ao Senhor, como Jó fazia. Permaneça íntegro, fiel, sincero, reto diante da presença de Deus. Que assim, igreja, ninguém pode apontar o dedo para você. Ninguém pode apontar o dedo para mim, porque você está tendo uma vida de integridade. Isso é, né, o que o texto, o ensinamento, ele veio trazer para a gente hoje. Na próxima aula, lição de número 3, a gente vai aprender Jó e a realidade de Satanás. É um outro tema muito interessante que a gente vai abordar, né, dentro dessa lição. E eu tenho certeza que, assim como esse texto, esse ensino falou muito conosco, o próximo ensinamento, a lição de número 3, né, para os irmãos que estão acompanhando, vai falar muito ao teu coração também. Que existem realidades e a gente vai aprender qual era a realidade de Jó e qual era a realidade do adversário. Nós iremos aprender e o nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. E Deus ele possa, né, continuar abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando toda a tua família e teu ministério. Eu peço mais uma vez aos irmãos, você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, canal Palavra da Verdade, Assembleia de Deus, Ministério Valentes de Davi. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe os outros vídeos já, né, que já foram gravadas, outras aulas, para que as pessoas também venham ter acesso, né, à palavra do Senhor e para que o nome do Senhor também venha a ser glorificado. Deixa Deus te usar. Compartilhe aí, curte aí o vídeo. Eu tenho certeza, né, que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Iremos fazer, né, uma breve oração e em seguida já está aí, né, abençoando a tua vida em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus e eterno Pai, Papai querido, amado e santo, nessa hora, ó Deus de Israel, nós clamamos a Ti, Senhor. Aonde, meu Deus, diante a Tua presença, Pai, nós queremos agradecer, meu Senhor, por mais este estudo bíblico, por mais este estudo da Tua palavra,
na qual nós tivemos a oportunidade, juntamente com o nosso irmão Everaldo, de estar ministrando, Pai, do teu estudo, mas ao mesmo tempo aprendendo. Aprendendo, Pai, dentro da tua palavra, que nós temos que ser íntegro, sincero, andar, ó Pai, em retidão, que nós temos que, independente da circunstância, Pai, da situação, ser tementes a Ti, olhar tão somente para Ti, Senhor. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, aleluia, o Teu Filho amado, que este estudo, Pai, possa falar com a tua igreja, possa falar com o teu povo, que através desse estudo o Senhor venha assim alcançar as vidas, Pai, que estão necessitadas, Pai, da tua palavra. Vai visitando a cada vida nesse momento, a cada um dos irmãos aí, né, que tem dedicado o seu tempo para poder também estar aprendendo, Pai, da tua palavra. Que o Senhor possa, Pai, alcançar essa vida, abençoar todas as famílias, todas as parentelas, Pai, do teu povo. Alcança nessa hora, visita todo o nosso ministério, os nossos pastores, os nossos irmãos, que as bênçãos do Senhor esteja, Pai, sobre cada vida. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Estendam vossas mãos, meus irmãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um hoje e para todos sempre. Todos juntos vamos dizer amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.